Olá, boa tarde. Bem-vindos à apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Gafisa. Sou Flávio Prieto, Relações com Investidores. Comigo está o senhor Guilherme Benevides, CEO da Gafisa Incorporadora e Construtora. Nós iremos conduzir essa apresentação. No final, haverá a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de informar que essa videoconferência está sendo gravada e que todos que estão participando poderão fazer perguntas por escrito através do chat. Além disso, a apresentação que está na tela, você consegue também passar por ela ao longo da nossa apresentação. E antes de iniciar, eu gostaria de informar que as afirmações de administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Então, qualquer mudança em política macroeconômica ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Dessa forma, eu vou convidar o senhor Guilherme para iniciar a apresentação e falar sobre os principais highlights do trimestre. Obrigado, Flávio. Boa tarde a todos. Bem-vindos à divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Gafisa. É um prazer estar aqui com todos vocês. A Gafisa, que pelo sexto trimestre seguido, apresenta um resultado positivo em seu balanço. E eu vou agora falar sobre os destaques da companhia no primeiro trimestre de 2022. A companhia que entre pré-lançamentos e lançamentos atingiu 436 milhões de reais em VGV no trimestre. Lançamos o Sorocaba, na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e fizemos 3 pré-lançamentos no trimestre, o Gol in República, o Stratos Itaim, e o Evolve Vila Mariana, somando 436 milhões de reais, onde tivemos como lançamento o Sorocaba e pré-lançamento os outros 3 projetos. Tivemos também 5 obras concluídas no período, quase 800 unidades, aproximadamente 440 milhões em VGV, mostrando o quanto a companhia está apta a construir seus empreendimentos, a ter um grande volume de obras. Nas vendas líquidas, tivemos um grande destaque, onde obtivemos 233 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, um aumento de 19% em relação ao quarto trimestre de 2021 e um aumento de 81% na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o que também mostra a capacidade da companhia em vender seus produtos, lembrando que sempre o quarto trimestre, historicamente, é melhor que o primeiro trimestre, e a gente teve um resultado muito positivo em vendas, comparando o quarto trimestre de 21 com o primeiro trimestre de 22. Obtivemos também um lucro bruto de mais de 60 milhões de reais no primeiro trimestre de 22, um aumento de 57% em relação ao primeiro trimestre de 21 e de 119% em relação ao quarto trimestre de 21. E também tivemos um aumento em nossa margem bruta, saiu de 22,7% no primeiro trimestre de 21, na comparação, para 31% no primeiro trimestre de 22, um aumento em 829 bits. Agora eu vou discorrer sobre a parte operacional da companhia, já no slide 6. Voltando, tivemos então quase 800 unidades finalizadas, o que equivale a aproximadamente 440 milhões de reais em VGV. Foram 5 empreendimentos, os 5 Perdizes, Uplife Conceição, Sena Tatuapé, Upside Paraíso e o Move Belém. Todos os empreendimentos já com a BITSE emitido. Indo já para o slide 7. Sobre o lançamento e os pré-lançamentos, então tivemos o lançamento do Sorocaba, como eu comentei, no Rio de Janeiro, um VGV de aproximadamente 55 milhões de reais, e preparamos 3 lançamentos agora para o segundo trimestre, que foi o Evolve Vila Mariana, que hoje já está lançado, faz uma semana que lançamos o empreendimento e já obtivemos 20% de venda, em apenas uma semana. Tem um empreendimento que já está lançado, o Gol in República, que está em pré-lançamento, e o Stratos Bandeira Paulista, que é um empreendimento de altíssimo padrão por andar no Itaim, onde a gente também está em pré-venda, somando aproximadamente 440 milhões de reais nos 4 empreendimentos. Já indo para o slide 8,
As vendas líquidas cresceram, como eu comentei, 81%, atingindo 233 milhões. Saiu do quarto trimestre de 197 milhões de reais aproximadamente para 233 milhões de reais. Indo para o quadro à esquerda abaixo, nós tivemos, em relação ao primeiro trimestre de 21, um aumento de 52% nas vendas brutas, ou seja, saímos de 162 milhões de reais para 200, quase aproximadamente 250 milhões de reais, uma evolução bem importante de mais de 50%. E falando nas vendas contratadas líquidas, saímos do primeiro TRI de 21 de aproximadamente 129 milhões para quase 234 milhões de reais, comparando o primeiro TRI de 21 com o primeiro TRI de 22. Já no quadrinho na direita, nas vendas líquidas por fase, nós tivemos apenas 19% de vendas em produtos concluídos, o que mostra que o perfil dos nossos projetos em obra e em lançamento são altamente qualificados e representam a maioria das nossas vendas. E já nas vendas também por segmento, abaixo, também a gente já vê uma grande mudança no padrão dos projetos da companhia. A gente vem falando isso já publicamente na diferenciação dos projetos da Gafisa, na mudança de perfil dos produtos da companhia, e as vendas já mostram isso. A gente tem basicamente 81% das nossas vendas focadas no médio, alto e alto padrão. Indo para o slide 9, no acumulado dos últimos 12 meses, a companhia então lançou mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais, precisamente 1 bilhão e 740 milhões de reais, nos quais quase 690 milhões de reais em vendas líquidas no mesmo período. Já indo para o slide 10, falando um pouco do nosso perfil de estoque, também reflete muito a mudança do perfil de estoque da companhia. Você vê no quadro à direita o estoque por segmento. A gente hoje tem na composição do nosso estoque basicamente 80% do nosso estoque em médio, alto e alto padrão, o que de novo reflete a mudança de perfil da companhia. E no estoque por região, a gente sai do quarto TRI de 21 de 67% de estoque em São Paulo, 30% do nosso estoque no Rio de Janeiro e apenas 4% nas outras praças. A gente passa a ter no primeiro trimestre de 22 basicamente 1 bi 800 milhões de estoque, sendo 69% em São Paulo e 28% no Rio de Janeiro, e apenas 3% em outras praças, reforçando a nossa estratégia de atuação em São Paulo e Rio de Janeiro, tendo como grande foco da companhia essas duas praças. Obviamente, São Paulo tendo basicamente aí 70% de todo o nosso estoque, e a gente mantém a estratégia de aumentar nossos empreendimentos em São Paulo e Rio de Janeiro. Partindo para o slide 11, e é um assunto que eu venho comentando bastante, a inovação na companhia, a inovação como um motor cultural da companhia. A gente inaugura esse trimestre um projeto de criptomoedas, com um projeto piloto no nosso empreendimento Flow by Gafisa, na Rua da Consolação, um projeto totalmente adequado ao perfil para que a gente faça esse piloto de recebimento em criptomoedas. A Gafisa, nesse projeto, passa a aceitar 15 criptoativos como forma de pagamento para esse empreendimento, e esse é um piloto que a gente vem testando para escalar para todos os nossos projetos, tendo a companhia na entrada do mundo de criptomoedas e tendo mais uma facilidade de pagamento, mais uma facilidade para que nosso cliente possa utilizar recursos dos mais atuais possíveis para a compra do imóvel. Partindo para o próximo slide, também muito importante, a Gafisa passa nesse trimestre até a contratação da Vitex, uma das maiores empresas do mundo
de tecnologia, a Vitex, que vai capitanear junto com o nosso time de inovação e junto com toda a companhia o desenvolvimento da nossa plataforma digital, nossa plataforma que vai ser uma plataforma que vai aderir a toda a jornada do cliente, desde a captura do lead até os produtos e serviços pós-venda, que a gente possa capturar valor em toda a jornada do nosso cliente. Vai ser uma plataforma completa que está em desenvolvimento e ninguém melhor do que a Vitex, como uma das maiores empresas do mundo de tecnologia, para suportar esse nosso projeto. E também um projeto que vai fazer com que a gente tenha um custo menor por venda, que a gente possa capturar mais valor no imóvel e ter um custo cada vez menor para que a gente venda nossos imóveis. Partindo já para o slide 13, ainda falando de inovação, mais um exemplo de como a cultura da inovação está presente na companhia. A gente tem um projeto hoje de digitalização completo da companhia, principalmente nos canteiros de obra. Então, a gente tem hoje um piloto muito importante de digitalização no Update Vila Madalena, onde toda a obra é digitalizada, sem papel, onde todos os projetistas podem entrar na obra e, via QR Code, cruzar seus projetos e ver se os projetos estão sendo realizado de forma adequada, fazer alterações dos projetos, tudo de forma digitalizada. A startup Mobiliza, que está junto com a gente também na capacitação da nossa equipe interna e terceirizada, uma ferramenta digital de capacitação que ajuda tanto na inclusão de terceirizados como na maior capacitação, agilidade na capacitação dos nossos colaboradores. E, no lado direito, mais uma iniciativa muito importante, porque a gente tem um canal direto de comunicação com as startups, Construtex, Fintechs, enfim, PropTechs, ou seja, um canal direto para que a gente possa estar dentro do ecossistema, para que o ecossistema possa dialogar com a gente da melhor forma possível, para que várias companhias, startups, que tragam tecnologia, que façam sentido para a nossa operação, possam fluir da melhor forma possível dentro desse canal e tenham um contato direto com a Gafisa. Então, esse é mais um exemplo de como a Gafisa hoje é uma empresa voltada para a tecnologia, voltada para a inovação e tem como a inovação um dos grandes pilares motores da companhia. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o nosso gerente de relações com investidores, Flávio Prieto, que vai falar um pouco dos resultados financeiros da companhia. Obrigado, Guilherme. Seguindo aqui com o slide 15, guardando aqui chegar na tela, vamos começar falando pela Gafisa Capital. A gente realizou, ao longo do primeiro TRI, uma transação de 80 milhões. Ela, na verdade, foi a segunda tranche de uma transação com a Quiné Investimentos. Ao todo, foram 150 milhões. No próximo slide, por favor. Onde a gente conseguiu, com isso, fomentar o desenvolvimento de mais um empreendimento de alto padrão, com VGV aproximado de 230 milhões de reais. Essa transação de 80 milhões, ela é separada em uma parte para a compra do terreno e outra para o financiamento da construção. Então, a gente aqui tem um funding garantido para essa transação. E, mais uma vez, validando o modelo de negócio da Gafisa Capital, que, ao todo, já captou 400 milhões de reais em 7 meses de operação, em transações com o mercado, alavancando, obviamente, o crescimento da companhia com mais de 1 bilhão e 700 milhões de VGV projetado nessas transações. Então, é uma iniciativa, uma unidade de negócio da companhia que fomenta o crescimento da mesma forma que reduz o impacto no balanço, através de redução de dívidas. Indo para o próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre os resultados financeiros do trimestre. Quer dizer, a gente, nesse primeiro trimestre, atingiu o sexto trimestre seguido de lucro, né? Para a gente tem sido realmente um motivo de muito orgulho esse momento de reestruturação da companhia. Nesse trimestre, a gente atingiu 195 milhões de receita líquida,
foi uma pequena redução com o quarto TRI, que naturalmente é o trimestre com o maior resultado, geralmente a força motriz de venda nesse trimestre, mas foi um aumento de 15% quando comparado com o primeiro trimestre de 2021. O lucro realmente teve uma subida bastante grande quando comparado com os dois últimos trimestres, principalmente com o primeiro trimestre de 2021, que subiu 57%, e 119% com o último trimestre, que foi impactado por impactos não recorrentes, enfim, entregas de empreendimentos com margem um pouco menor, empreendimentos de legado. E o lucro líquido, que ficou em torno de R$100 mil, mas que teve um impacto de R$28 milhões entre custos e despesas não recorrentes no primeiro TRI de 2022. Né? Então, conforme o Guilherme apresentou, a gente teve aí uma finalização de 5 empreendimentos com a esperada entrega desses empreendimentos no próximo trimestre. Então, a gente tende a, dessa maneira, ir limpando o estoque e limpando o legado que a gente absorveu ao longo de 2019 e, com isso, ir aumentando a margem e as contribuições de resultado com a nova leva de empreendimentos da companhia, conforme a gente pode ver no próximo slide, o slide 17, que a margem bruta se manteve aí num patamar de crescimento. Primeiro, se manteve numa linha de crescimento, num patamar alto, que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos trimestres, quer dizer, a gente está com 31% de margem bruta e 39% de margem REF. A margem REF é aquela margem que é a esperada para os próximos trimestres, conforme a gente for apurando o POC. E isso demonstra já o impacto da nova leva de empreendimentos do nosso estoque, conforme a gente demonstrou anteriormente, que já em torno de 80% do nosso estoque está vinculado a médio alto e alto padrão. Então, a gente aqui mantém essa rotina de apresentações de margens e de expectativa de melhoras de margem conforme a passagem e a limpeza do nosso estoque. Então, a margem bruta ajustada, que é uma proxy, quando comparada com a margem REF, já vem numa toada de crescimento e apresentou uma elevação bem grande nesse primeiro TRI, algo que a gente espera que se permaneça ao longo do ano de 2022. No próximo slide, o slide 18, a gente fala um pouco sobre a manutenção da solidez do balanço, quer dizer, a gente vem mantendo um nível de caixa oportuno para o momento que a gente está vivendo. A gente também mantém a dívida líquida num patamar controlado e bem em linha com os recebíveis que a companhia tem. Então, a gente vem trabalhando de forma intensa na expansão da companhia, na apuração de vendas e receitas e, consequentemente, de margem e resultado líquido, mas também com muita responsabilidade e olhar atento à solidez do balanço para que a gente consiga enfrentar os próximos momentos de mercado. Nos últimos 12 meses, a gente alcançou, no próximo slide 19, a gente pode verificar que nos últimos 12 meses a gente alcançou 843 milhões de reais em receitas líquidas, um lucro bruto de 230 milhões e um lucro de 68 milhões na visão dessa visão de 12 meses. Essa é uma visão bastante interessante que a gente aqui consegue ter uma grande visão, um big picture de como a companhia estava, para onde a companhia está indo e como que a gente tem reposicionado, através de um trabalho sério e organizado, as finanças da companhia e com essa proxy que a gente olha todo trimestre do resultado nos últimos 12 meses. Então, a gente mantém aí, durante os últimos seis trimestres, o resultado positivo e ao longo dos últimos 3 trimestres, a nossa visão de 12 meses tem se mantido acima do resultado, acima da linha d'água do resultado positivo. Então, com isso, a gente encerra aqui a apresentação e abre para perguntas e respostas. Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui. Vamos ver qual que chegou aqui. Bom, tem uma primeira pergunta. O número de crescimento da Gafisa foi a performance por aquisições de M&A. Como essa estratégia foi pensada quando a nova gestão assumiu o comando da companhia? Vou deixar essa para o Guilherme. Obrigado, Flávio. Bom, a gente já vem falando, né, desde o início da nova gestão, que a companhia está sempre aberta a oportunidades de M&A, está sempre aberta a olhar todas as oportunidades que façam sentido com a estratégia da companhia. A gente sempre vem dialogando com várias
empresas que possam ter esse perfil e que possam ter sinergia com essa nossa estratégia. Então, faz parte desse caminho para que a gente tenha um crescimento. A gente sempre fala que o crescimento da Gafisa ele é de duas vias, é um crescimento orgânico e inorgânico, ou seja, a gente vai sempre ter um apetite para olhar M&A, para olhar companhias que façam sentido para essa estratégia do alto luxo, de projetos irreplicáveis, e sempre focado no luxo e no crescimento nesse sentido. Voltando aqui, eu tenho mais uma. As vendas líquidas apresentaram um crescimento de 81%. O que atribui essa variação tão grande nesse ritmo acelerado no cenário atual? Também, respondendo essa pergunta, a gente, obviamente, o aumento do nosso estoque, né? A gente sai de um estoque muito baixo e poucos empreendimentos lançados lá atrás, no primeiro trimestre de 21, onde a gente, ao longo do ano de 21, teve muitos empreendimentos lançados, um volume muito grande de lançamentos e com alta qualidade e mudança de perfil dos nossos projetos. Então, a gente sai pegou a companhia com uma leva de projetos de classe média e a gente vem migrando esses projetos e o foco da companhia para o luxo, e com essa transição a gente vem qualificando nossos produtos, vem qualificando os nossos novos lançamentos, e com isso a gente tem um incremento muito grande nas vendas. Nessa estratégia assertiva de ter um produto muito mais qualificado, bem localizado, com vários apelos e atrativos em relação à concorrência e um aumento relevante no nosso volume de estoque nos últimos 12 meses. Então, isso só corrobora a estratégia da companhia de requalificar todo o seu portfólio e com isso ter esse aumento de venda. Chegou uma do Bruno Mendonça aqui do BBI. Ele comenta sobre a variação nas despesas operacionais não recorrentes e, olhando para frente, qual a expectativa de estabilidade nessa linha e qual o time estimado para chegar nessa estabilidade. Essa eu vou seguir aqui, Guilherme. A gente, na verdade, tem tido um avanço importante nos últimos trimestres de entrega de empreendimentos de legado, né? Então, com isso, algumas apurações têm efetivamente ficado mais sensíveis, muito em função da variação entre os financials dos empreendimentos atuais e dos empreendimentos de legado. Conforme a gente demonstrou na apresentação, a gente tem aí, ao longo do primeiro trimestre de 2022, a entrega, a conclusão, né, de obras de 5 empreendimentos que vão ser efetivamente entregues ao longo agora do segundo trimestre de 2022. Então, a gente espera que, ao longo desse ano, esse legado, efetivamente, ele diminua significativamente, né? É uma trajetória natural, a gente já vê isso diminuindo bastante ao longo do final de 2021 e agora em 2022. Então, a gente espera que, ao longo de 2022, isso efetivamente acabe, né, de uma forma serena. Outra pergunta aqui: como a perspectiva de uma contínua alta da Selic impacta o cenário de vocês para o ano? Vou seguir com essa aqui também, Guilherme. A gente, na verdade, está agora na expectativa da redução do aumento da Selic, né? Então, há uma expectativa no mercado como um todo da trajetória de aumento da curva de juros está no seu final, e com isso a gente ter uma mudança nas perspectivas, né? Primeiro de uma estabilidade, eventualmente depois de uma redução no futuro próximo. Então, como a gente demonstrou ao longo da apresentação, a gente tem um balanço forte, a gente está bastante preparado com empreendimentos que, de uma certa forma, têm um hedge natural para esse cenário. Empreendimentos estão no segmento que tem um hedge natural para esse cenário, e a gente entende que a gente está no momento agora, obviamente, de definição política e tudo no país, mas que a gente tem uma perspectiva ainda de melhora nesse cenário para os próximos trimestres e próximos anos com relação à subida recente da taxa Selic, com uma potencial redução e melhora do cenário como um todo macroeconômico para o país. Uma outra aqui. Na verdade, acho que foi, né? Essa aqui a gente já respondeu.
Guilherme, você gostaria de colocar aqui uma mensagem final? Gostaria, Flávio. Bom, gostaria de deixar uma mensagem que a Gafisa continua no seu propósito de se tornar uma grande plataforma de produtos e serviços imobiliários focada no mercado de luxo, ser a maior companhia de real estate de luxo do país. Isso passa por uma estratégia muito clara de ter ativos irreplicáveis, ativos onde o luxo seja percebido em todos os detalhes. Essa mudança de perfil nos nossos projetos já está sendo sentida pelo mercado, tanto de clientes como o mercado acionário, o mercado de investidores. Essa mudança ela vem se refletindo a cada trimestre e cada vez mais forte, tanto nos projetos quanto na estratégia de aquisição de companhias. Também essa estratégia passa pela inovação. A Gafisa tem que se tornar e vem se tornando uma empresa inovadora, a empresa mais inovadora do setor. A gente tem já premiações nesse sentido que corroboram com isso, e hoje um grande motor cultural de inovação na companhia. A companhia hoje com mais de 40 startups trabalhando em toda a estrutura da empresa. Então, queria deixar aqui minha mensagem de que para nós é muito importante um sexto trimestre seguido de resultado positivo, mostra todo o empenho que a companhia vem tendo desde o início dessa nova gestão, e dizer que a gente vai continuar nessa nosso foco do alto luxo. A Gafisa vai se tornar a maior empresa de luxo do mercado imobiliário nacional. Queria agradecer a todos mais uma vez por mais um call de resultados da Gafisa e desejar uma ótima semana a todos. Com isso a gente encerra o call. Obrigado, gente.